Boa tarde. Mais um sábado chega ao fim. E olha só, nós atravessamos a semana sustentado pela mão de Deus. Durante a semana nós temos muitas batalhas. E nessas batalhas pedimos o direcionamento de Deus para que nos dê o quê? Muita sabedoria. Nada mais em um mundo hoje tão plural que a gente não está sabendo nem mais o que é certo e errado. Mas nós viemos pedindo a Deus o que? Sabedoria, para que possamos trilhar os caminhos de acordo do foco, que é a nossa salvação em Cristo Jesus. Esse é o momento de parar tudo, respirar fundo e dizer: Senhor, a Ti pertence a minha vida, o meu louvor e o meu coração. Vamos viver esse culto como se fosse o último da nossa vida, entregando tudo nas mãos do Deus, o nosso Criador. Essa música que nós iremos cantar, o título dela é Toma o teu coração, toma o meu coração. É uma entrega a Jesus Cristo, uma entrega a Deus. É você se renunciar aos caminhos do Senhor. Cantar este hino bonito é sobre rasgar o coração diante de Deus e dizer: Senhor, não tenho nada para te dar além de mim mesmo. Então toma a minha vida, toma o meu coração, que cada palavra saia como uma entrega real, não só como um cântico. Vamos cantar, toma o teu coração.
a gente canta isso, não é só um refrão, é uma declaração. Estamos dizendo: eu vim aqui, Senhor, só para ti. Não estou aqui por costume, não estou aqui por pessoas. Eu vim para me render aos teus pés. Então, que agora seja o nosso momento de mostrar o coração em adoração. Vim para adorar-te. Vamos cantar esse hino.
Antes de nós cantarmos essa música, vou contar para vocês uma pequena história, bem pequenina mesmo. Isso aconteceu nos Estados Unidos. Um homem tinha 2 filhos e um dos filhos saiu pela fazenda a brincar. Quando estava brincando, um determinado homem de outro local que não se andava por aí pegou essa criança e fez um monte de atrocidades, que não será salientado aqui porque é muito pesado. Encontraram o corpo e futuramente encontraram também a pessoa que fez isso, né? E levaram para ser julgado. No julgamento, todas as provas em favor contra esse rapaz, né, que cometeu essa atrocidade, e ele foi julgado e condenado à morte. O pai do garoto, você sabe o que ele fez? Ele pegou o seu outro filho e disse: deixe que meu outro filho morra no lugar dele. Dê uma oportunidade a esse rapaz. Imagine o que nós estamos pensando aqui. Que pai é esse que deu o seu filho para morrer no lugar de um cara que fez todas essas atrocidades? Quando a gente vai fazer um paralelo, quem foi que fez isso por nós? Deus. Ele deu o seu filho unigênito para morrer em nosso lugar. É só você imaginar. No momento aí você sentiu até uma raiva. Como é que o pai ia fazer isso? Mas Deus fez por você, fez por mim e fez por todos nós, mandando Jesus morrer no nosso lugar. E isso aí é para você ver como Deus é misericordioso e bondoso, como a graça dele está ainda aqui na terra tentando salvar a todos nós. Vamos agora cantar o hino Bondade de Deus. Todos os dias
Boa noite. Quando nós nos achegamos aqui, a nossa comunidade, a gente tem o costume de dizer que nós não viemos assistir um culto. Estamos aqui para prestar culto. Estamos aqui para oferecer um culto, para dar a Deus aquilo que lhe é devido, aquilo que de fato Ele é digno de toda a honra, que é a nossa adoração, nossa reverência, a nossa entrega. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí no Salmo 100. Hoje de manhã o William leu esse salmo e muito próprio, queria manter a reflexão nele. E diz assim o Salmo 100. Clamem ao Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres, reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entre por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece para sempre por todas as gerações. E estamos aqui para prestar um culto, para adorar. E uma forma de adorar a Deus é reconhecê-lo como Deus, dono do ouro, da prata, dono daquilo que nos sustenta, que nos mantém, os nossos recursos. Tudo isso aqui foi feito com doações, com entrega, por saber que aqui é um lugar onde podemos oferecer um culto em adoração a Deus. Ainda há algumas salinhas que precisam ser finalizadas, a gente sabe disso. E você tem a oportunidade agora de adorar a Deus, de reconhecer a Deus como teu mantenedor, como aquele que supre as tuas necessidades. E uma forma de reconhecer não é dando tudo o que você tem, mas você separar uma parte e falar assim: Senhor, eu reconheço que aquilo que o Senhor me deu, eu posso devolvê-lo para a sua adoração e para a sua honra e glória. Você pode fazer a sua oferta através da nossa cestinha aqui, vir à frente e depositar. Como você pode também fazer a sua oferta através do QR Code que nós vamos colocar aqui. Esse QR Code vai levar você a um site, a um espaço onde você vai fazer um pequeno cadastro rápido. Esse espaço é o 7Me, é um aplicativo da própria igreja adventista em todo o Brasil. Você vai fazer o seu pequeno cadastro e ali já vai ser direcionado para a igreja do Jardim Paraíso, que é essa a nossa igreja aqui, o Viva. E você vai poder fazer aquilo que você está no seu coração com alegria, com gratidão, entregando a Deus através dessa adoração em oferta a Ele, reconhecendo Ele como seu mantenedor. Junto aos
Amém? Amém. E para fechar, vem essa promessa poderosa. Não importa o peso que carregamos, em Deus sempre há um descanso. Essa música é um lembrete de que a tempestade nunca vai ser maior do que Deus que acalma o vento. Então cante declarando: eu descansarei, pois sei que és Deus. Essa é a nossa vitória. Vamos cantar todo mundo de pé. Descansarei.
Feche seus olhos. Senhor Deus, não há outro Deus além de Ti. Que possamos nessa noite entender isso por Tua palavra, pela experiência de estar em Tua presença, por sairmos daqui com respostas, por sairmos daqui preenchidos com a Tua graça, com o Teu Espírito. Fala, Senhor, ao nosso coração e guarda-nos para não pecarmos contra Ti, é o que Te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Bem, estamos começando hoje uma nova série. Nos nossos encontros de sábado à tarde, ou posso dizer sábado à noite, né? Nós sempre temos aí uma sequência lógica de mensagens. Durante alguns dias atrás, nós estivemos falando sobre promessas. O pastor Emerson esteve aqui falando sobre promessas. Ele hoje não pôde estar e ao longo desse mês ele está com alguns compromissos, então ele passou aí a responsabilidade de estar aí trazendo a mensagem e eu escolhi falar sobre metáforas. Esse vai ser o tema. Não tive muito tempo porque foi um pouco em cima assim do dia, né? Mas eu queria projetar, eu falo que eu não tive muito tempo de desenvolver, de fazer algo para vocês poderem visualizar, de projetar alguma coisa, mas a mensagem é bíblica e a palavra do Senhor, ela nos preenche. O que são metáforas, né? Então, ao longo desses próximos 4 sábados, hoje mais os próximos 3, nós vamos estar falando sobre metáforas. O que são metáforas? Metáforas nada mais é do que uma figura de linguagem que faz comparação entre 2 elementos. E nós temos uma riqueza na Bíblia de metáforas. Jesus usou inúmeras metáforas, o próprio Deus também usou inúmeras metáforas para facilitar algumas compreensões, para esclarecer a nós mensagens que em si já não eram difíceis, mas para deixar mais palpáveis, dando mais sentido, dando mais clareza, talvez até mais fácil de aplicar a nossa própria vida. Mais tangível, olha aí, palavra bonita, muito obrigado, Clive. Mais tangível. E para a gente entender um pouco sobre a questão da metáfora, eu quero ler primeiramente um texto que está em Romanos capítulo 12. Abra sua Bíblia aí em Romanos, capítulo 12, para que a gente já comece a contextualizar, dando a ideia, o pano de fundo, o que nós vamos estar conversando durante esses próximos sábados aqui, tá bom? Romanos, capítulo 12, verso 2, vai dizer assim: não se amoldem, ou não se moldem, ou não sejam conformados, está ali naquela versão ali, né? A minha versão, deixa eu até ver qual é a versão que eu estou usando aqui, é a Nova Versão Internacional. A minha versão está dizendo assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Com respeito a metáforas, o que isso tem a ver, como a gente pode entender esse contexto? Veja só, nós somos seres simbólicos, não sei se você já ouviu falar sobre isso, nós somos seres assim metafóricos, nós temos essa natureza. Vou dar um exemplo, muitas vezes a gente fala que tempo é dinheiro, e é dinheiro? Não é. Mas a gente usa metáfora, por quê? Porque o tempo é valioso, e às vezes a gente não quer gastar o tempo com coisas sem valor. A gente, às vezes, olha para o dinheiro, para o tempo e fala assim, estou escasso, então a gente está mostrando, de alguma forma, trazendo comparação a valor ao tempo. Metáforas.
Uma outra forma da gente entender também, por exemplo, dentro de uma discussão, quando você está discutindo com alguém, está conversando, e geralmente a gente vê hoje na internet pessoas discutindo um com o outro, geralmente dentro do contexto político, mas tem pessoas que entram numa discussão e eles olham para a discussão como se fosse uma guerra. Eu preciso vencer isso aqui. E a gente cria essa metáfora, às vezes, na nossa mente, no nosso entendimento, e a gente vive aquela experiência, ao invés de ser uma troca de conhecimentos, talvez até para chegar a algum objetivo, não importa o que seja, eu preciso estar certo, eu preciso vencer. E olha para a discussão como uma guerra. Mas a gente pode olhar por uma outra perspectiva. E podemos encontrar outras metáforas. Dentro do relacionamento de esposo e esposa, às vezes fala assim, essa aqui é a cruz que eu carrego, uma metáfora. E a gente acaba... não é? Tem gente que tem essa... A bênção, outra metáfora, um presente. Em vez de cruz, um presente, porque cruz traz essa conotação de sacrifício, de dor, de peso. Essa bênção que eu carrego na minha vida, já pode ser mais irônico, né? Mas a questão é assim, o que eu quero deixar claro, dentro do contexto de Romanos, que a gente está lendo, por que a Bíblia é tão rica e cheia de metáforas, porque Deus usou tantas metáforas, por essa questão, porque as metáforas fazem com que nós, dentro de um contexto mental, padronizemos o nosso comportamento, como eu acabei de abordar aqui. E se a gente colocar algumas metáforas erradas para alguns contextos, nós agiremos de forma equivocada. E essa é a grande questão. Jesus, ele foi um mestre das metáforas, e nós temos aqui na Bíblia, a gente pode chamá-las de parábolas. E as parábolas, elas são metáforas que nos trazem aqui grande riqueza. Jesus, ele trouxe inúmeras. Por exemplo, o reino dos céus é como o joio e o trigo. É uma metáfora, é uma forma de você enxergar a vida no reino de Deus aqui na terra. Jesus também usou aqui a metáfora do reino de Deus como um tesouro escondido. E a gente precisa buscar e às vezes, abandonar tudo para alcançar esse precioso tesouro, essa preciosa pérola. São metáforas que Jesus usou. E a metáfora que eu quero usar nessa noite, para trazer luz à nossa vida, está em João capítulo 15. Abra sua Bíblia em João capítulo 15. É a metáfora da videira. Essa é a primeira metáfora que nós vamos estar usando durante esses sábados. Esse é o primeiro símbolo que nós vamos estar carregando e entendendo por que é importante enxergarmos a vida por essa perspectiva, principalmente da videira. Outro ponto interessante que a gente precisa também colocar é que Jesus, ele via as coisas simples, comuns, do cotidiano, e dava significado a essas coisas simples porque ele tinha uma percepção das coisas diferente dos demais. Eu fico imaginando que ele, quando citou aqui essa metáfora, essa parábola da videira, ele estava sentado próximo a videiras. E ele olhou ali, e todo mundo olhava para a videira ali, talvez para a vinha, e via simplesmente uma vinha, plantas, talvez alguns frutos, algumas uvas. E quando Jesus olha, ele chega a falar assim, verso 1, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Por que uma videira? Aí você pode responder assim, porque ele estava perto de videira, você acabou de falar. Pode ser, eu estou aqui criando uma imaginação, não sei. Mas por que uma videira? Será que não tinha outras árvores? Por que uma videira? Para que serve uma videira? Você já viu um móvel feito de videira?
Quando se precisa de algum tronco, de criar uma coluna, você compra uma videira para sustentar uma construção, Bruno? Não existe. Para que serve então a videira? Somente para dar fruto. Isso já é muito importante, esse significado. Por que ele escolheu a videira? Porque ela só serve para dar fruto. E Jesus já está querendo trazer uma clareza para você e para mim, falando assim, olha, se eu sou a videira, e vocês também fazem parte, há um propósito na vida de vocês, não servem para outra coisa a não ser produzir fruto. Mas existe uma outra forma também de entender o porquê da videira. Se você for lá para Isaías, no capítulo 5, você vai ver que Deus ele vai comparar o povo de Israel como uma videira. E lá, nessa colocação que Isaías ele está expondo ao povo de Israel, ele vai falar assim, olha, eu peguei essa videira novinha, eu a plantei num lugar selecionado, não foi em qualquer lugar, eu separei um lugar próprio para essa videira, eu preparei a terra, eu coloquei cerca através dela, eu cuidei tão bem dela para que ela crescesse e produzisse bons frutos. E aí Isaías vai falar, só que no final, ao invés de produzir bons frutos, essa videira produziu uvas bravas. Lá no Antigo Testamento, a ideia da videira, quem era? O povo de Israel. E a compreensão, a aplicação que o povo de Israel teve quando ele ouviu essa metáfora da videira, eles falaram assim, nós somos o centro. Nós somos os melhores, nós somos os mais santos. Olha só o que Deus fez conosco, olha só o que Ele precisou, o cuidado que Ele tem conosco. E o povo de Israel focou na metáfora, sendo eles o centro. E aí Jesus agora chega falando com pessoas que provavelmente, judeus, que também já tinham escutado, talvez tinham até mesmo esse entendimento, ele agora muda o paradigma, ele muda a perspectiva. Não, a videira não são vocês mais. Eu sou a videira. Por que uma videira? Porque Jesus ele estava querendo dar uma lição àquela mentalidade, àquela percepção do povo de Israel do passado e mudar a forma de enxergar as coisas. Às vezes nem mudar a forma, é colocar a compreensão, o ensinamento no que era certo, e não na interpretação errada que o povo de Israel tinha dado no passado. E até hoje a gente tem, de alguma forma, uma certa compreensão, assim, o povo judeu eles têm uma bênção diferente, eles são diferentes. Bem, eu não quero entrar nesse mérito agora. O que eu quero dizer hoje, o que eu quero deixar claro hoje para você e para mim, é que fazemos parte da videira. Nós não somos o centro. Quem é o centro? É Cristo Jesus. Quem é o foco? É Cristo Jesus. Quem é que mantém, quem é que sustenta, quem é a essência da videira? É Cristo Jesus, porque Ele é a videira. Esse é o primeiro ponto que eu quero deixar claro dentro dessa questão da metáfora. E olhando dessa forma, nós temos um propósito. A metáfora, a parábola vai dizer que, sigam comigo no verso 2, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo aquele que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Há um propósito, há um sentido na tua vida. O sentido da tua vida, o propósito da tua vida é produzir fruto. O propósito da tua vida é produzir fruto estando ligado à videira. Você não pode, não há sentido, não há propósito para qualquer ser humano que seja, se não estiver ligado a Cristo Jesus. Não faz sentido vida
se não permanecer nele. O verso 3 vai continuar dizendo assim: vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho dado. Veja que o verso 3 ele está fazendo conexão com o verso 2. Ele fala assim, ó, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Mas todo que dá fruto, ele poda, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Mas como ele limpa? O verso 3 responde, ele limpa pela palavra. Cristo Jesus, ele está falando assim, não basta simplesmente você falar assim, eu aceito Jesus na minha vida, e não ter relação com esse Cristo através de sua palavra. Não faz sentido. Porque no momento em que você entende e concorda e aceita que você está enxertado em Cristo Jesus, você pertence a Ele, faz parte de uma videira e que o seu propósito é produzir fruto, o seu fruto só é produzido quando você está nele. Mas você ainda precisa ser purificado, você vai sendo melhorado. Eu já fui em Petrolina, e lá em Petrolina, não sei se alguém já foi lá em Petrolina, lá tem alguns vinhedos que fala, né? E eu já fui lá, e assim, é um mar assim, enorme de videiras, assim, grudadas nos ramos. E eu lembro de que eu passei por baixo e a gente conseguia colher os cachos de uva embaixo. E você não via aquela como é que eu posso dizer aqui? Porque eu não sou da área do agro, eu posso falar alguma coisa errada assim. Aquelas galhas, cheio de galhos para cima, para todo lado. Você conseguia ver com muita clareza, de forma muito limpa. Você andava ali, tinha as folhas em cima e embaixo os frutos desciam. Mas se você deixar a videira, lá em casa, lá na chácara do meu pai, a gente tinha uma videira. E a gente largava ela assim, a gente não cuidava dela não. E vai nascendo galho para tudo quanto é lado, para baixo, para cima, para todo canto. Se você não cortar, realmente fica quase que um matagal, um arbusto. Só que, como lá em casa, ela cobria, fazia uma sombra onde a gente colocava o carro, lá na chácara. Então, crescia aquele tanto de galho, de folha. E, realmente, as uvas que produziam ali, elas morriam, elas não cresciam, elas não tinham força, elas não vingavam. A gente nunca comeu uma uva daquela videira lá. Mas aqui a ideia da parábola está dizendo assim, meu pai é o agricultor, ele está cortando, ele está limpando para que o seu fruto seja aperfeiçoado. E o seu fruto vai ser aperfeiçoado, vai ser limpo por intermédio da palavra. Está bem claro o verso 3. Vocês já estão limpos pela palavra que eles tenham falado. Verso 4. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. E essa é uma outra forma de enxergar a vida muito interessante. Não sei se você já se encontrou com alguém apático, frio. Alguém que você às vezes está até assim animado e você chega para falar com aquela pessoa e o impacto é tão forte que dá um desânimo em você que a pessoa parece que não tem nem vida. Jesus ele está falando, trazendo essa ideia aqui. Fala assim, olha, tem gente que não produz fruto. E ramo que não produz fruto, seca. Não tem vida. Videira que não produz fruto só serve para uma coisa, alimentar fogueira. Mas para nada. Mas se você permanecer em mim, você produzirá fruto. Mas o fruto não vem de você mesmo. A seiva que sai do tronco para os ramos é diferente ou é o mesmo? A seiva que sai do tronco da videira para os ramos da videira é diferente ou é o mesmo? Será que chega lá no ramo diferente? Não, é o mesmo. O que Jesus está querendo dizer assim, olha, a minha essência precisa passar, precisa ser transmitida por sua vida.
Você permanecendo em mim, a minha essência vai fluir através de você. Mas se você não permanecer em mim, você seca, você morre, você se torna apático. Precisa fluir essa essência através de mim para você. Verso 5. Eu sou a videira verdadeira. Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e são queimados. Porém, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. E meu Pai será glorificado pelo fato de vocês produzirem fruto, e assim serão meus discípulos. E a metáfora até aqui parece que ele vai alimentando e vai fortalecendo essa ideia. Permaneçam em mim, vocês vão produzir fruto. Permaneçam em mim, a essência que eu tenho será transmitida por vocês, e vocês produzirão frutos, e vocês serão limpos pela palavra, e produzirão mais frutos ainda. E aí a pergunta que a gente tem que fazer agora é qual? Que fruto é esse? Que fruto é que eu preciso produzir? E aí o verso 9 vai responder dizendo assim: como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O grande fruto que esta metáfora nos traz, nos deixa claro, é o amor de Deus. Só que é interessante que não é um tipo de amor que a gente, às vezes, costuma ouvir assim: eu amo a Deus. Eu amo a minha esposa. Agora eu amo os meus filhos. Tá certo que esse tipo de fruto de amor, as minhas filhas se alimentam do meu amor. Do carinho que eu posso oferecer para elas, elas se alimentam do carinho que eu ofereço a elas. É um tipo de amor. Mas o tipo de amor que Deus está querendo deixar claro aqui, não é somente dentro do aspecto ou do seio familiar. Há um tempo atrás, bastante tempo atrás, eu acho que eu tinha uns 8 anos de idade, 9 anos de idade, eu ouvi uma história. Nessa história, conta que existia uma princesa, e essa princesa tinha tudo o que ela podia ter. Pai, rei, rico, tinha tudo. Só que ela era triste. Era uma princesa que não tinha alegria, ela não tinha vida. E o pai, para trazer vida a ela, tentava satisfazê-la de todas as formas. E a princesa chegava assim: pai, talvez eu me alegre se você comprar um navio para mim. E ele ia lá e comprava um navio. Pai, talvez eu me alegre se a gente for fazer uma tal viagem. Ele fazia tal viagem. E procurava satisfazer todos os gostos, todos os desejos, todas as vontades dessa princesa. E de todas as formas ele tentava, e anos iam se passando, anos e anos iam se passando, e nada satisfazia a tal princesa, ao ponto de produzir alegria e felicidade naquela menina. E num determinado dia, aquela princesa dentro do seu quarto, com portas fechadas, janelas fechadas, escuro quarto, ela escuta lá de fora um cantarolar. E ela ouve aquele som, parecendo uma mulher cantando e feliz. Ela fala assim: parece alguém que tem alegria. E ela abre a janela, e quando ela vê lá da sua janela do seu quarto, ela vê uma senhora passando com um cesto na mão, e ela passa perto ali do castelo, e ela vê que aquela mulher estava feliz. E ela fala assim: eu quero essa felicidade.
E ela corre para o pai e fala assim: pai, eu vi que tem uma mulher aqui no reino que é muito feliz. E eu quero saber como é que ela tem essa felicidade. E o pai vai atrás dessa mulher para descobrir, e ninguém consegue descobrir quem é essa mulher. Passa um dia, 2 dias, e ela atentamente procura ouvir novamente o som do cantarolar daquela mulher, até que num determinado outro dia, aquela mulher passa cantando, e ela, naquele momento, já se levanta, corre, desce as escadas, e vai de encontro com aquela mulher, pede para aquela mulher pare, e fala assim: senhora, por favor, eu sou a princesa. Ah, eu lhe conheço. Eu sei quem você é, mas eu vejo você tão feliz uma outra vez. E foi contando a história, o fato que ela sentiu. Falou assim: você tem uma felicidade, por favor me ajude. Há tantos anos eu estou triste e não sinto felicidade em meu coração. Eu quero essa felicidade, me ajude, por favor. E aquela senhora falou assim: ah, mas é muito simples. O que eu preciso comprar? Nada. O que eu preciso fazer? Só me seguir. E a princesa: então pronto, eu vou seguir você, vamos agora. E aí as duas saíram. E aquela mulher saiu cantarolando, e a princesa ali do lado, ouvindo aquele cantarolar, ou tentando aprender qualquer coisa que possa para ter a mesma felicidade daquela mulher. Até que aquela senhora vai andando e chega num vilarejo bem pobre, de pessoas bem humildes. E ali tem uma mesa. Ela coloca aquele cesto em cima da mesa e, de repente, começam várias crianças a aparecer ao redor da mesa. E as pessoas começam a se aproximar ao redor daquela mesa. E aí aquela senhora chega e falou assim: princesa, vem cá, me ajuda. E ela: o que eu faço? Essas pessoas estão aqui para receber pães. Por favor, entrega os pães para eles. Não, mas eu estou aqui para aprender a ser feliz, eu quero só observar. Não, eu preciso que você pegue os pães e entregue os pães para essas pessoas. E ela começou a pegar os pães e entregar os pães. E aí aquela senhora impede, para ela e fala assim: não, peraí, não é assim. Você vai olhar nos olhos da pessoa que você está entregando os pães. Se for uma criancinha, você vai se abaixar, vai olhar nos olhos dela e vai entregar os pães para a criancinha. Você tem que fazer isso com todas as pessoas. Não é simplesmente entregar. E a princesa começou a fazer isso. E quando ela olhava nos olhos das pessoas, e quando aquelas pessoas pegavam aquela sacolinha de pão e abriam um sorriso, começou a mexer algo dentro do coração da princesa. E um sorriso começou a brotar dentro do coração daquela princesa. E aquela princesa foi entendendo o que era o amor. E foi entendendo o que era a felicidade. E foi entendendo a metáfora de hoje. Eu vou reler para vocês o verso 9 até o verso 11. Como o Pai me amou, assim eu vos amei. Permaneçam no meu amor. Permanecer na videira é permanecer no amor de Deus. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Não é simplesmente vir a uma igreja. Não é simplesmente ler a Bíblia. Não é só entregar pão. Está entendendo? Quando a gente olha para os mandamentos, talvez a gente olhe uma série de regras, de limitações, de coisas que nos inibem, o que fazer, o que não fazer. Mas aqui o que Deus está querendo dizer é o seguinte: os meus mandamentos é você se agachar e olhar nos olhos da criança. Tem instrução. Por quê? Porque a alegria não é simplesmente entregar, não é simplesmente vir a uma igreja, não é simplesmente ofertar, não é simplesmente você conhecer das histórias da Bíblia. Não é só isso. É por isso que existem os mandamentos, as orientações, para que vocês saibam como de fato sentir o amor de Deus. E se você for parar para pensar, quando perguntaram para Jesus dos mandamentos, ele instituiu, ele resumiu em 2, amar a Deus e amar o próximo. Mas não é simplesmente amar no sentido assim: eu não vou matar ninguém.
Não é simplesmente amar assim, eu não vou trair a minha esposa. Não é simplesmente isso. É você olhar nos olhos da pessoa. É você realmente transmitir a essência de Cristo para outra pessoa. E quando você começar a amar dessa forma, transmitindo a essência de Cristo, porque você já está nele, limpo pela palavra dele, essa essência vai ser transmitida e o outro vai sentir, vai abrir um sorriso e vai olhar para você de uma forma diferente, e você vai entender o que é cristianismo, e você vai entender o que é permanecer na videira. Qual é a sua perspectiva de vida? Qual é a metáfora que talvez até hoje você vinha escolhendo para viver sua vida? Geralmente a gente fala assim: e aí, como é que está a vida? Estou lutando. E essa é a metáfora, é uma luta. E quando a gente, numa luta, Sani, se você para de bater, o que acontece com você? Você começa a apanhar. A vida não é luta. Não pode ser. A vida é isso aqui, ó. Essa é a metáfora que a gente precisa carregar. Como é que está a sua vida? Estou permanecendo. Como é que está a sua vida? Estou na videira. Como assim? A essência de Cristo passa por mim e eu transmito a essência para outras pessoas, porque essa é a vida. Essa é a metáfora de vida que Deus espera que carreguemos a partir de hoje até os últimos dias. E a sua alegria será completa. Ah, mas vai ter momentos que vai ter dificuldades. E a Bíblia fala: a vida realmente terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque a felicidade não está nas pequenas lutas da sua vida, mas você terá uma felicidade completa, uma paz que quando você enfrentar as dificuldades, você saberá: eu estou nele, e não importa o que venha a acontecer, Ele está em mim, e a vida é essa. E a gente vai poder um dia dizer, quem sabe, igual Paulo, que a morte, se for para morrer, que eu morra, porque eu estou nele. E a morte vai ser só um sono, porque um dia ele virá, e eu viverei para sempre com ele. Metáforas. A primeira metáfora é a metáfora da vida, a metáfora da videira. Se é do seu desejo, se é da sua vontade, se é o seu querer, que a sua vida seja pautada por essa metáfora. Sabe aquele texto que a gente leu lá em Romanos? Não vos conformeis com este século. Talvez o mundo aí fora está falando realmente que a vida é uma luta. Mas a partir de hoje nós vamos ser transformados pelo renovar da nossa mente, porque a minha vida agora é permanecer nele e ele permanecer em mim, para que eu produza fruto, e o fruto é o amor. Se esse é o seu desejo, essa é a sua vontade, eu quero fazer uma oração por você. Incline seu rosto, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Pai querido, talvez até hoje nós estávamos lutando. Quem sabe até hoje estávamos buscando esta felicidade e buscamos em coisas, buscamos em casas, buscamos em realizações profissionais. E quando a gente dá uma brecha e a gente, cansado, tenta parar um pouco, parece que a vida nos sobrepõe e nos atropela e nos machuca. E a gente tem que sempre estar ativo, sempre tem que estar correndo, sempre tem que estar naquela vida frenética, porque senão a gente não consegue alcançar o que precisamos para a nossa felicidade. Isso não é vida. Aprendemos hoje que a vida é muito mais do que isso. Não que não tenhamos que lutar e buscar as nossas conquistas, mas a vida, a essência da vida, da alegria da vida é permanecer em Cristo, porque Ele é o centro, Ele é o foco. E quando eu permanecer em Cristo, por intermédio da palavra, a sua essência fluirá por minha vida e eu produzirei o fruto do amor.
e a alegria será completa na vida de cada um de nós. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa vontade. Acredito eu que todos aqui que hoje, nesse momento, participam dessa oração, fez esta escolha. Mas o Senhor sabe intimamente os detalhes e os pormenores da vida de cada um. Alcance-os, transforme-os, principalmente renovando a sua mente para que eles possam enxergar a vida e que a vida seja permanecer em Ti e Tu em nós, para sempre. No nome de Cristo Jesus te pedimos. Amém. Amém. Que Deus te dê uma semana poderosa, permanecendo na videira. E a gente vai começar compartilhando esse amor aqui. Tem um cuscuz temperado delicioso. Já me falaram, eu nem provei, mas falaram, só tem um cuscuz temperado delicioso aqui. E se você não comer esse cuscuz, já está cortando aí o processo do amor. Então você é o nosso convidado, faça parte. Vamos começar a nossa semana lanchando juntos, nos confraternizando juntos, criando essa conexão. Que Deus abençoe muito você. Aguardo você, quarta-feira, nós temos aqui nossa conexão, um encontro de amigos. E você pode fazer parte às 7h30 da noite. Esteja aqui conosco, você é nosso convidado. Uma ótima noite e uma boa semana.